Oi, gente, tudo bem? Hoje, nessa videoaula, nós iremos falar sobre o conceito de textos multimodais e vamos focar a nossa videoaula sobre como ler esses textos multimodais. Antes da gente entrar no conceito do que é um texto multimodal, eu vou só relembrar com vocês o conceito de texto. Isso a gente já viu em roteiros anteriores. Texto é a representação visual ou auditiva de um aglomerado de palavras que possuem coerência ou sentido. Só relembrando, texto é qualquer bloco de palavras que juntas, conectadas, fazem sentido. Isso a gente já tinha estudado anteriormente. E o texto não precisa ser somente aquilo que é escrito, mas pode ser também aquilo que a gente fala. Tudo que a gente fala, de alguma forma, é um texto. Então, ele pode ser realizado pela oralidade e ou pela escrita, tá bom? Agora, o texto multimodal é a representação visual e ou auditiva de um conjunto de palavras que possuem sentido, ou seja, a definição de texto, mais imagens, ou diagramas, ou fotografias, gráficos, sons de fundo, ou seja, texto multimodal é qualquer tipo de texto gráfico ou falado, mais a presença de outro recurso semiótico, né? A miscigenação de recursos semióticos com a grafia ou com a fala. Então, só para exemplificar, alguns tipos de textos multimodais são infográficos, que misturam gráficos com informações escritas, diagramas, mapas mentais. Então, ou seja, vocês conhecem muito bem o que são textos multimodais. Fotografias, hipertextos, vlogs, propagandas e publicidades, videoclipe. Então, agora sim, falando da leitura de textos multimodais. Mas antes, eu quero falar primeiro de como a gente faz a leitura de textos comuns. Quando eu falo aqui a leitura de textos, eu quero dizer também a leitura e interpretação, processo de compreender um texto, tá bom? Então, quando a gente lê textos impressos, como que a nossa mente funciona para ler e entender? Primeiro, ela faz o reconhecimento do texto, a parte impressa ou reproduzida oralmente. Ou seja, ela vai identificando o significado de palavras, vai identificando e reconhecendo o vocabulário, depois vai reconhecendo a ortografia, as sentenças. Logo após isso, a gente começa a perceber a estrutura do texto, o conteúdo desse texto, por meio do quê? Do reconhecimento do gênero textual. Aí a gente começa a reconhecer que tipo, né, de texto está ali dentro. Aliás, que tipo de texto é apresentado para a gente. Se é uma carta, se é uma crônica, se é um conto. Após isso, a gente ainda faz a leitura do tipo textual. Vocês já viram comigo, com a professora de produção textual, que gênero textual e tipo textual são coisas totalmente diferentes. Então, os tipos textuais normalmente são narração, descrição, argumentação. Então, dentro dos textos do gênero carta, por exemplo, a gente vai verificar se tem uma narração, se tem uma descrição. Após isso ainda, a gente lê o discurso, que vocês também já viram comigo. Que o discurso, ela é a mensagem implícita dentro de textos impressos. Ou seja, é a mensagem que está por trás do texto. Qual que é a intenção do autor, por que o autor está escrevendo esse tipo de texto. Além disso tudo, quando a gente faz a leitura, por exemplo, de um texto oral, ou seja, quando a gente ouve um texto falado, a gente às vezes acaba reconhecendo ainda, lendo, a entonação de voz do autor.
se ele está falando com um tom mais bravo, se ele está falando com um tom meio estranho, igual o meu. Desculpa, gente, é que eu tô gripada, muito gripada, então eu tô com uma voz meio estranha. Então, ou seja, sintetizando, a gente precisa de conhecimento linguístico, que é da língua em si, identificar palavras, vocabulários. A gente precisa do conhecimento do contexto histórico, social, político e econômico do autor, o que a gente já viu em literatura e por que a gente precisa estudar. Isso a gente também já viu, porque o autor do texto nunca escreve aleatoriamente do seu mundo, ou seja, a visão dele é a visão que está muito impregnada do contexto que ele está inserido, né? Então, por isso que a gente estuda tudo isso. E conhecimento de mundo. A gente também já falou isso quando a gente estudou, por exemplo, polifonia, ou quando a gente vê em poesia, né? No trovadorismo, a gente percebe que algumas coisas que acontecem lá, o tratamento que eles têm das mulheres é bem diferente do nosso. E é um contexto de mundo, um conhecimento de mundo totalmente diferente. A gente viu que lá eles não tinham quase conhecimento nenhum de ciências sobre a criação do mundo e acreditava-se que a criação era meramente explicada pela religião. Agora falando no processo de como se dá a leitura e a interpretação de textos multimodais. Quando a gente lê o texto multimodal, a gente faz todo aquele reconhecimento que a gente faz para ler um texto impresso ou representado oralmente, mas o reconhecimento de imagens, de cores, formas, layout, as perspectivas que são colocadas do desenho ou da imagem, enfim, posições, né, da imagem, efeitos sonoros, se for por acaso um videoclipe ou se for uma telenovela, por exemplo, que pode ser considerado um texto multimodal. A gente percebe as expressões faciais. Então, temos como exemplo aí, bem claro, a charge abaixo. Vejam que não há exatamente texto escrito. Nós temos o texto escrito ele está presente somente nos botões da urna eletrônica. Então, primeiro, a gente reconheceu a imagem, que é uma urna eletrônica. Aí os botões estão escritos branco, corrige, confirma. Eu acho que é pontapé no traseiro o azulzinho. Se eu não me engano, é pontapé no traseiro, gente. Então, olha que engraçado, já apareceu um elemento novo aí. Como a gente sabe que é um elemento novo? Por meio do conhecimento de mundo. Se eu nunca vi uma urna, eu não vou saber como ela é, certo? Eu não vou saber o que ela tem. Como eu já vi urnas eletrônicas, né? Eu sei que essa apresenta algo a mais. E aí está uma imagem de um, vamos dizer, candidato. Mas quem assistiu DuckTales, não sei se vocês nem conhecem isso, mas era um desenho da Disney que era de um pato milionário, né? Os ladrões desse desenho era esse aí que está representado na urna. Então, novamente, eu preciso do conhecimento de mundo para entender que esse carinha que está na foto é um ladrão, né? Então, está votando num ladrão. Normalmente, gente, as cores também têm significado. Isso vocês vão ver comigo aos poucos. Mas, por exemplo, o azul normalmente pode representar paz, calma. Não necessariamente que aí tem esse significado, mas pode ter. Então, outro exemplo de um texto multimodal está aí. Um anúncio publicitário, escrito dengue pode matar. Nesse caso, a gente consegue, por exemplo, fazer a leitura e inferir o significado da cor utilizada. Dengue pode matar, em vermelho, ao lado, com a imagem do mosquito da dengue, junto com o sinal de trânsito de pare. Prestem atenção que normalmente o vermelho no trânsito é usado para o quê? Chamar atenção,
para falar assim, olhe, pare e preste atenção. O vermelho no semáforo de pare. Então, aqui ele está pedindo para o leitor parar também, para prestar atenção nisso. Então, pare, porque a dengue pode matar. Mas aí prestem atenção que esse sinal de trânsito não é exatamente de parar, mas de erradicar o mosquito da dengue. Então, vamos lutar juntos para erradicar o mosquito da dengue, pois ele pode matar. Aí embaixo, elimine os focos do mosquito da dengue. Fique atento aos locais que podem acumular água. O primeiro é uma caixa d'água, o segundo é uma lixeira. O terceiro, ele está falando para não deixar água acumulada sobre a laje. E o quarto, mantenha a calha limpa. Então, prestem atenção que mesclou imagens com texto escrito. E aí embaixo, não se esqueça, se sentir febre, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo, nas juntas, pode ser dengue. Procure uma unidade de saúde. O anúncio publicitário poderia estar somente escrito, não poderia? Mas ele não ia chamar tanta atenção. Primeiro, normalmente é utilizado desenhos em anúncios publicitários para exemplificar, deixar muito clara a mensagem. E segundo, porque só da pessoa, do leitor, bater o olho nesse anúncio e verificar, identificar os desenhos, ele vai saber mais ou menos o que está falando ali. Então, se torna alguma coisa prática também para o leitor, né? Ele não precisa parar exatamente para ler detalhe por detalhe, mas ele consegue visualizar e entender muito bem a mensagem que está escrito. E por último, nós temos outro anúncio publicitário, mas desta vez um conjunto de imagens formam uma nova imagem. Prestem atenção que embaixo tem um texto escrito: quem bebe e dirige pode matar ou morrer. Novamente, se tivesse somente a frase, tudo bem, mas ela, vamos dizer, daria a mensagem da mesma forma, mas não daria o impacto que dá a imagem aí ao fundo. Então, prestem atenção. Há uma pistola junto com um copo de cerveja, uma chave de carro. Essas imagens juntas formam a pistola. Então, ou seja, dirigir bêbado é a mesma coisa do que dar tiro em alguém. A gente pode fazer essa inferência, a gente pode fazer essa leitura. E aí percebam que atrás da pistola nós temos o vermelho. O vermelho para chamar a atenção sobre a arma, que pode ser o copo junto com a direção. E para chamar a atenção também que isso pode matar, né? O vermelho é a mesma cor do sangue, né? Então, a gente pode também fazer essa leitura. O vermelho existe aí porque está junto com a arma para representar o sangue, a morte, e ao mesmo tempo para chamar a atenção para a arma e para o copo, né, de cerveja junto com a chave, que isso também pode matar. E por que temos o preto aí ao fundo? Esse preto pode significar, por exemplo, o luto da morte, né? A tristeza que um tipo de arma, que é o copo de cerveja junto com a chave, pode causar quando mata alguém. Esse preto também foi colocado aí para trazer um ar sombrio para a publicidade e um tom dramático, para falar, olha, isso é sério, né? E percebam também que o matar ou morrer estão destacados. Então, percebam como que é a leitura de um texto multimodal. Ele vai além da mensagem escrita. Você lê as cores, você lê as palavras que estão em destaque. Tudo tem um motivo de estar ali. Então, tudo isso a gente tem que ler. Então, a nossa videoaula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E
espero que vocês agora comecem a olhar para esses tipos de textos com outros olhos, tentando ler detalhes, tentando ler mensagens que estão implícitas dentro das imagens. Muito obrigada.